quartas-feiras às 20 horas e aos domingos às 19h30. Se quiser saber mais sobre nossas programações e eventos, curta nossa página facebook.com/iadfloresta ou acesse nosso site igrejadafloresta.com.br. Este culto está sendo transmitido ao vivo pelo youtube.com/iadfloresta. Um bom sábado a todos. Olá, seja... Bom dia, igreja. Feliz sábado a todos. Amigos, alguns anúncios rápidos. Primeiramente, começando pelas reformas da igreja. Bom, acho que os irmãos perceberam, né, que algumas paredes estão raspadas, porque a igreja está sendo reformada. Ela vai ter uma pintura nova para o seu aniversário. Então, em breve, a pintura vai ser finalizada e as paredes vão estar 100%. Tá bom? Próximo anúncio é a Escola Missionária, irmãos. Hoje com o pastor Marcos Júnior, às 15 horas, aqui na igreja. Aqueles irmãos que tiverem vontade de participar, Escola Missionária às 15 horas. Ministério das Crianças, irmãos, vão ter uma programação especial no dia 26. Então, reserve essa data porque vai estar muito legal. As crianças estão preparando um programa muito especial, estão ensaiando, estão se preparando para esse momento. E a gente pede para os irmãos prestigiarem. Na mensagem musical nós teremos a presença do coral Sarandi. Então a gente conta com a presença dos irmãos dia 26 de outubro, no segundo culto, programa especial do Ministério das Crianças. E por fim, os domingos especiais continuam. Amanhã, às 19h30, nós teremos uma nova edição e a participação especial do grupo vocal do Iguatemi, meu amigo Ivan. Então, os irmãos podem comparecer amanhã. Mais um domingo especial, tem sido uma bênção, as pregações, as mensagens musicais. Então, nós contamos com a presença dos irmãos também no domingo, 19h30. Bom, irmãos, agora é um momento especial, porque hoje é um dia especial. Hoje é o dia do pastor adventista. E nós somos privilegiados pelos pastores que nós temos. Por isso eu quero convidar para vir até aqui a plataforma pastor João Augusto, pastor Tauber, pastor Evandro, pastor Bruno, pastor Marcos Júnior, pastor Isaías. Estão todos? Falta pastor João, está subindo. Amigos, é um privilégio tê-los como nossos pastores. Temos certeza de que vocês se lembram perfeitamente do dia em que decidiram fazer o curso de teologia. Sua decisão pode ter sido fruto de vários motivos, em especial o fato de se sentir chamado por Deus. Mas sabemos que, acima de tudo, sua decisão foi movida por uma intensa paixão por Jesus e sua missão salvadora. João 3,16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Sim, é por causa desse imenso amor. Amor que palavras não conseguem explicar, que você se apaixonou completamente pelo ministério. Siga em frente, movido por essa paixão. Afinal, paixão é a palavra que move a vida do pastor. Paixão é a palavra que melhor define o seu dia a dia. Paixão por Cristo e pelas pessoas, paixão pela família e pelo seu trabalho desafiador junto ao seu rebanho. Neste dia do pastor, receba essa homenagem da Igreja da Floresta, representada por todos os seus membros, junto de nosso reconhecimento e gratidão por seu incansável e persistente propósito de servir a tempo e fora de tempo aquele que é a paixão da nossa vida, a razão da nossa existência e o foco de nossas mais acalentadas esperanças, Jesus.
conversão de pecadores e a sua santificação por meio da verdade. É a mais forte prova para um pastor de que Deus o chamou para o ministério. A evidência do seu apostolado está escrita no coração desses conversos e é testemunhada por sua vida renovada. Cristo, a esperança da glória, é neles formado. Um pastor é grandemente fortalecido por esses sinais de seu ministério. Feliz Dia do Pastor, amigos. Neste momento eu quero convidar os anciãos presentes para que nós possamos fazer uma oração de consagração. Vamos colocar de joelhos, vamos orar a Deus. Pai grandioso que está nos céus, muito obrigado, Senhor, porque estamos nesse momento na Tua Santa Casa. Muito obrigado, Senhor, porque hoje é um dia especial, um dia do pastor. Esses seres humanos que o Senhor chamou para a Sua obra. Nós temos aqui na frente, nós temos representação de alguns pastores, nós temos 2 pastores já jubilados, que já trabalharam bastante por Ti, já com certeza fizeram muitas e muitas obras às Tuas mãos. Nós temos certeza que a obra, uma vez você sendo pastor, ela nunca termina, você continua ainda trabalhando de uma forma um pouco mais devagar, mas você ainda continua trabalhando até o dia que o Senhor chamar para que as pessoas elas possam chegar aí para o reino do céu. Também, Senhor, nós temos aqui pastores que já têm alguns anos já de rodagem, que já têm experiência. Nós temos nosso pastor presidente da associação, uma responsabilidade também muito grande, pastores que eles também foram chamados por Ti para organizar a Tua igreja, tem a responsabilidade de guiar a Tua igreja no crescimento, não somente para que nós tenhamos membros novos e quantidade de pessoas, mas também que nós tenhamos mais e mais pessoas trabalhando e falando do Teu amor a outras pessoas que não Te conhecem. E também nós temos aqui 2 pastores mais novos, que estão começando o seu trajeto no ministério. Que o Senhor possa estar abençoando-os também, em todas as dificuldades que eles também vão ter, tantas lutas que vão aparecer. E nós temos que entender que o pastor é um ser humano como eu, como outras pessoas aqui na igreja, que tem lutas, que tem dificuldades, que o Senhor possa estar com eles nessas lutas, que o Senhor possa estar dando força a cada dia, naqueles momentos onde a pessoa até pensa em desistir, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus fiel, que o Senhor vai estar sempre amparando qualquer problema que eles tiverem. Que o Senhor possa estar também com as suas famílias, que é um ministério muito complicado, onde muitas vezes o Senhor manda para muitos e muitos lugares e a família tem que estar sempre apoiando esse ministério, que o Senhor possa estar fazendo isso no dia de hoje. Que o Senhor possa estar com os nossos pastores da nossa igreja da Floresta, que eles tenham responsabilidade para fazer com que essa igreja ela possa crescer e ela possa também falar do Teu amor às pessoas aqui da comunidade aqui próxima. Enfim, Senhor, que o Senhor possa estar com todos os pastores deste mundo que têm essa responsabilidade gigantesca e que nós, como membros, nós possamos fazer parte deste pastoreio também, porque também nós temos a nossa responsabilidade para aliviar o fardo que eles muitas vezes carregam. Continue conosco no restante dessa programação, é isso que lhe pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, e agora chegou o momento da nossa homenagem se materializar em forma de uma pequena lembrança. Por isso eu quero convidar a Yelda e as nossas amigas. Pode vir, Yelda.
vamos levantar e vamos cantar o nosso introito. É que em dia de homenagem a gente vai modificando aqui as coisas e no fim a gente modificou tanto que a gente mesmo não se entendeu. Mas vamos começar então oficialmente nosso segundo culto cantando nosso introito. Levante, por favor. Estamos aqui para render louvor a Ti e pedimos que o Senhor aceite a nossa entrega e adoração. Que o Senhor possa fazer de nós instrumentos para que possamos aliviar aqueles que estão sofrendo através da nossa vida e que ao sairmos daqui, possamos sair daqui muito melhores que quando entramos, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar. E vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Olá, tudo bom? Feliz sábado. Nossa, quantas ovelhinhas! Tá cheio de ovelhinhas lindas aqui. Hoje a gente vai contar uma história sobre o pastor e suas ovelhas. Provavelmente vocês já conhecem, só que ela tem um final um pouquinho diferente hoje, tá bom? Vocês sabiam que antigamente, na época de Jesus, existia muitos pastores de ovelha? Naquela época era uma profissão. E vocês sabiam que as ovelhinhas são muito dependentes dos seus pastores? Sabem por quê? Elas se perdem. E se ela se perde, o que pode acontecer? Um bichinho pode pegar elas e comer ela e ela morrer. Então, as ovelhinhas gostam de estar sempre pertinho do seu pastor. Só que tem ovelhinhas que são bem sapequinhas, sabia? Que elas fogem. Pode vir chutar. Tem ovelhinhas que elas fogem, que elas são muito sapequinhas. Então, os pastores têm que ficar cuidando dela. Esse pastor de ovelha, ele pegava e ele amava muito as ovelhinhas dele. Sabe quantas ovelhinhas ele tinha? 100 ovelhinhas. E esse pastor de ovelha, ele amava muito elas e cuidava delas. Todos os dias de manhã,
todos os dias de manhã, o pastor de ovelha levava todas elas lá para comer uma graminha verdinha, bem fresquinha, e tomar aguinha. E depois que ele tratava elas e cuidava, o pastor levava elas para casa. E ele contava elas todos os dias, porque ele não queria perder nenhuma da sua ovelhinha, porque ele amava muito elas. E daí ele começou a contar. Contou 1, 2, 3, 4, 5 e foi contando 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. 99? Quantas ovelhinhas ele tinha? 100, né? E tá faltando. Perdeu uma. E se lembra que eu falei para vocês que tem algumas ovelhinhas que são bem sapequinha, que elas são bem agitadas. E aquela ovelhinha era justo aquela ovelhinha que fugiu. Ela era bem agitada e ela saiu do caminho que o pastor estava conduzindo as outras ovelhas. E ela pegou e fugiu. Então, vocês acham que esse pastor, ele ia desistir daquela ovelha? Ele tinha 99, ele perdeu só uma, ele ia desistir dela? Não, né? Porque ele amava todas as suas ovelhinhas e ele não queria perder. Então, ele pegou as 99 ovelhinhas, colocou em segurança e foi procurar a ovelhinha aquela perdida. Ele começou a procurar por tudo que é lugar. E procurava, e nada de achar a ovelhinha. E ele começou a chamar a ovelhinha. E chamava ela. E ela ouviu. E ele começou a ouvir o barulho dela e ele foi atrás dela. Onde será que está a ovelhinha perdida? A ovelhinha tem que responder para ele. Onde que ela está? Cadê a ovelhinha, gente? Aonde será? Cadê? E ele achou a ovelhinha dele, ele ficou muito, muito feliz. E vocês sabem de uma coisa? E Jesus? Jesus é nosso pastor? Sim, né? E ele também não faz que nem esse pastor de ovelha? Ele é na verdade, nosso grande pastor de... Na verdade, ele é nosso grande pastor de ovelha. Vocês sabiam que se a gente se perder, se a gente sair do nosso caminho, que nem aconteceu com a sua ovelhinha, a gente pode chamar Jesus? A gente faz uma oração para ele, conversa com ele, chama ele, Jesus, me ajuda, me socorre. E Jesus vai fazer que nem esse pastor fez. Ele vai atrás de você, porque Jesus ama todos nós, ele não quer que ninguém se perca. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, vou ler para vocês. Está lá em João 10, o versículo é 11. Diz assim, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Quem que deu a vida por nós? Jesus, né? Jesus morreu na cruz por nós. Então, ele é nosso pastor. E hoje tem um momento especial. Você sabe que dia é hoje? Sabe? Que dia é hoje? Hoje é dia do pastor. Assim como Jesus é o nosso pastor que nos cuida, aqui na terra e nessa igreja, nós temos os nossos pastores. E esses pastores também nos ajudam ou nos ajudam? Quando a gente tem um problema, a gente chama nosso pastor, conversa com ele, ele nos orienta, ele que nos guia a nós seguir eles no caminho do Senhor. Então, hoje, a gente vai fazer uma oração especial para os pastores da nossa igreja, para eles continuar nos ajudando e nos guiando, tá bom? Agora nós vamos fazer uma oração e depois nós vamos chamar os nossos pastores, que o Ministério Infantil quer entregar uma lembrancinha para eles, tá bom? Isa. Vamos fechar os olhinhos, reverência. Bondoso Jesus, nós te agradecemos por mais um sábado na sua casa. Queremos te agradecer
por todas as bênçãos na vida de cada família aqui presente, em especial aos pastores dessa igreja e suas famílias. Que os nossos pastores sigam os passos do grande pastor Jesus. Abençoe, Senhor, esses pastores e dê a eles sabedoria para que possam cuidar de cada um de nós. É isso que te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora a gente gostaria de pedir para os nossos pastores virem aqui na frente, que as crianças querem entregar uma lembrancinha para eles. Então, ali, ó. Crianças, ó, vamos entregar uma lembrancinha para os nossos pastores. Monique, vem aqui pela frente. A turma é grande. Pode entregar, vai lá. Pode entregar. Vamos, meninas. Vamos as duas. Vamos. Vai lá. Aqui o pastor Isaías. Aqui tem o nome das paletas. Aqui, amor. Aqui, ó. Aqui eu acho que tem nome. Tá. Cadê as crianças? Vamos tirar uma foto com eles. Quero entregar. Quero entregar a minha oferta como gratidão a ti, Deus do universo. Tudo o que tenho e o que sou, deponho aqui em teu altar. Aceita minha
A ti rendemos honra, glória e todo louvor. Vem encher o nosso ser de tua graça e teu poder. A ti rendemos honra, glória e todo louvor. Vem encher o nosso ser de tua graça e teu poder. Amém. Cante mais uma vez. A ti rendemos. A ti rendemos honra, glória e todo louvor. Vem encher o nosso ser de tua graça e teu poder. A ti rendemos honra, glória e todo louvor. Vem encher o nosso ser de tua graça e teu poder. Amém. Vamos orar e agradecer as nossas ofertas. Pai nosso que estás nos altos céus, te agradecemos, Senhor, pela liberalidade que cada um dá do que recebe de ti. Que essas ofertas recolhidas encontrem seu destino e que possamos ser sempre liberais. Te agradecemos tudo e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é o momento do nosso culto. Vou pedir aqui para nossa equipe de louvor, para a gente descer aqui, para ficar mais perto de vocês. Esse é o momento do nosso culto que eu acho muito gostoso. É aquele momento onde nós chegamos e adoramos a Deus através das músicas, onde nós preparamos o nosso coração aí para receber a mensagem falada. Mas vocês sabem que eu já tive no primeiro culto. E o primeiro culto, eu vou dar um spoiler para vocês. O primeiro culto, ele falou sobre missão. E você sabe que é fácil fazer missão? A missão, ela começa com a gente aqui mesmo dentro da igreja. E agora eu vou pedir para você fazer missão. Você vai fazer o seguinte, você vai se levantar, todo mundo de pé agora, gente. Eu sei que você já está aí meio aconchegado, sentadinho nessa nossa poltrona aqui, maravilhosamente bem, mas você vai levantar agora. E a missão começa aqui. Você sabe que pode ser que esteja alguém do teu lado que está vindo na igreja pela primeira vez, ou de repente algum irmão da tua igreja que de repente possa estar passando por algum problema, alguma dificuldade. E você sabe como é que você pode ajudar fazendo missão? Você pode fazer missão abraçando essas pessoas. E nesse momento eu vou dar a missão para você, de você abraçar pelo menos 5 pessoas. Se não abraçar 5 pessoas, você não cumpriu a tua missão da manhã. Vamos lá então, gente, abraçando todo mundo.
Vocês viram como foi fácil fazer missão? A missão é isso aí, gente, ela começa aqui. E que bom que você já fez parte dessa missão. Mas você sabe que a nossa missão, ela não é somente isso. Mas tem uma música muito gostosa que a gente vai cantar agora, que é a música de número 324, acho que é isso. Que é a música que também é uma música muito bonita e muito gostosa de cantar. Se você é das antigas que chegava e frequentava aí o JA ou a Liga, né? Essa música é uma música muito cantada, é uma música de missão, que ela fala: essas mãos, o quê? Que Deus me deu, foram feitas para o quê? Para servir o vizinho ao lado meu que não sabe mais sorrir. Vamos cantar essa música agora? Pode ser sentados mesmo? Estas mãos que Deus me deu foram feitas para servir o vizinho ao lado meu que não sabe mais sorrir. Através das minhas mãos eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com... Agora só as mulheres, vamos lá, mulheres? Da igreja junto, mãos consagradas. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com... Homens comigo. Minha mão com a de Jesus vai se unir no ideal de mostrar que a sua cruz é um fato bem real. Através dessa união eu pretendo a integração com Jesus e com você. Todos agora bem forte, mãos consagradas. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Esse é um momento muito especial. E tem uma música que ela fala sobre esse momento, chamada Momentos Assim. E nós vamos agora cantar essa música, mas eu vou mais uma vez, eu vou desafiar você a cantar essa música a capela. E eu tenho certeza que você vai louvar o nome de Deus, você vai sentir a presença de Deus do teu lado. Vamos lá? Momentos assim, eu canto a canção, canção de amor para Cristo. Momentos assim, levanto essas mãos, levanto essas mãos ao Senhor, dizendo o quê? Eu hoje te adoro,
adoro, Senhor. Cante mais uma vez, momentos assim. Momentos assim, eu canto a canção, canção de amor para Cristo. Momentos assim, levanto essas mãos, levanto estas mãos ao Senhor. Diga bem forte agora para Deus. Pois te adoro, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Eu te adoro. Eu te adoro, Senhor. Amém. Vamos aproveitar esse momento que temos agora para aqueles que quiserem vir aqui à frente, se colocar aos pés da cruz. Esse é o momento. Enquanto escutamos a música Doce a Orar, quem tiver esse desejo no coração de trazer uma batalha, uma dificuldade ou uma vitória, algo que queira agradecer a Deus, coloque-se aqui à frente. Convido aqueles que puderem, nos coloquemos de joelhos agora para falarmos com Deus. Querido Pai que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, por mais esse sábado que nos deu e pela oportunidade de estarmos na Tua casa. Nessa manhã, Senhor, queremos entregar a nossa vida a Ti, mais uma vez, que Tu possas transformar a nossa vida, para que possamos fazer a Tua obra ao longo da nossa existência. Senhor Deus, queremos abrir o nosso coração e a nossa mente para as Tuas verdades que ouviremos nessa manhã, e que nós possamos sair daqui fortalecidos com essas verdades. Por favor, Senhor, te pedimos também que não desista de nós. Podemos ser teimosos e pecadores, mas precisamos do Teu auxílio, precisamos da Tua mão protetora sobre a nossa família e sobre os nossos entes queridos. E que nós possamos levar adiante esse Evangelho tão poderoso para que outras pessoas Te conheçam assim como nós conhecemos. É o que Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Falar com Jesus.
abrindo seus braços de amor. Oh, abrindo seus braços de amor. Meu Salvador e amigo, eterno Consolador, trouxe esperança ao aflito e paz ao seu coração. Oh, e paz ao seu coração. Santo e grandioso é o teu nome, digno de todo louvor. Deus Criador do universo, maravilhoso Senhor. Oh, maravilhoso Senhor. Meu coração te procura, quero pedir teu perdão diante da tua presença. Ponho minha vida em tuas mãos. Oh, ponho minha vida em tuas mãos. Santo e grandioso é o teu nome, digno de todo louvor. Deus Criador do universo, maravilhoso Senhor. Oh, maravilhoso Senhor. Santo e grandioso é o teu nome, digno de todo louvor. Deus Criador do universo, maravilhoso Senhor. Oh, maravilhoso Senhor. Feliz sábado. Bom nós estarmos juntos. Na verdade, não se preocupe que não sou eu que vou pregar. Eu vim aqui só para apresentar o pregador, mas antes disso eu queria falar algumas palavras a vocês. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos que oraram pela minha esposa, que hoje, depois de quase um mês, ela pode estar aqui junto com a gente, adorando a Deus. Muito obrigado pelas orações, e porque ela está tendo uma recuperação excelente, e a gente sabe que isso se deve ao amparo de Deus e o carinho de vocês. Hoje é dia do pastor, e eu sou muito grato a Deus por ser o pastor de vocês, e pela igreja que eu tenho. E eu queria agradecer muito o carinho que vocês passam para a gente. Na verdade, às vezes parece que inverte as coisas, parece que vocês cuidam de mim ao invés de eu cuidar de vocês. É assim que a gente se sente aqui. E que Deus abençoe muito vocês sempre. E para nós é uma grande alegria estar passando esse tempo aqui, que a gente não sabe quanto será, mas é um presente de Deus ser pastor dessa igreja. E um dos responsáveis por isso é o pregador dessa manhã, e eu quero chamar ele, pastor Marcos, que foi pastor de vocês 2007, 2008, hoje é o nosso presidente. E pastor, estou dizendo que a culpa de eu estar aqui,
um dos culpados é tu. Privilégio para mim e azar é deles, né? Mas o pastor Marcos está aqui com a gente essa manhã. Pastor, a igreja volta a ser tua novamente, depois de algum tempo, né? E o pastor Marcos vai estar conosco, esteve no primeiro culto, agora no segundo culto, e hoje à tarde, você viu o anúncio, às 15 horas, nós vamos ter a escola missionária. O que vai acontecer? O pastor Marcos vai dar uma aula para a gente de como abordar as pessoas, de como nos aproximar das pessoas que nós desejamos que conheçam a palavra de Deus. Nós vamos ter um momento onde o professor Germanovski e o pastor Isaías, eles estão com um monte de endereços de pessoas para a gente entrar em contato, interessadas no Novo Tempo, para nós irmos em busca delas, fazer uma aproximação e, quem sabe, né, um estudo bíblico. Então vai ser um momento bem bacana e eu estou convidando vocês a estarem conosco às 15 horas para termos, então, esse treinamento e esse envolvimento com a missão da igreja. Ok? Vamos dar uma saudação de boas-vindas ao pastor Marcos. Pastor, Deus te use mais uma vez. Obrigado, pastor Bruno. Bom dia a todos. Ele disse que a igreja está nas minhas mãos. Cuidado, né? É muito bom estar com vocês. A gente, na realidade, além da floresta, cuida de mais 224. Então, é um desafio. Cada sábado a gente está em algum lugar desse estado. E é bom poder estar aqui. Eu me sinto, como o pastor Bruno falou, em casa, né? Porque aqui é a casa da gente, né? Nesse lugar, nesse prédio, eu fui alfabetizado, e faz muitos anos isso, né? E depois tive o privilégio de ser pastor de vocês, então tem muita história. Hoje eu fiz questão de ir ali nos jovens, porque na minha época os jovens eram uma força tremenda dessa igreja, e ali me traz muito boas recordações. Então fazia tempo que eu não ia ali, me deu saudade, fui ali participar da lição com os jovens, e é muito bom podermos estar juntos aqui nesta manhã. Muito bem, eu vou pedir para que se coloque na tela o tema dessa manhã. Eu gostaria que você me ajudasse, durante esse período aqui do sermão, a nós respondermos essa pergunta que está aí. A igreja estava nos planos de Deus? Essa é a pergunta que eu queria que você me ajudasse a responder nesse momento. Será que realmente Deus idealizou a igreja? Qual é o propósito de Deus? Se é que Ele idealizou para a igreja, o que Ele espera da igreja? Por que Ele não terminou a obra da pregação do Evangelho e teve que designar pessoas para fazer isso? Qual é o plano de Deus? Qual é a visão de Deus? E é isso que a gente quer falar agora, nessa manhã. Quero convidar você a pegar sua Bíblia. A gente vai ver vários textos. Então, desafio você a deixar sua Bíblia a postos aí, para que a gente possa juntos, nessa manhã, analisar um pouquinho e tentar responder essa pergunta aí. Abra sua Bíblia no primeiro texto, que está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. 1 Pedro 2, 9 apresenta aqui o objetivo da existência da igreja. Existem vários textos na Bíblia que são cruciais em relação ao assunto da eclesiologia, que é o estudo, né, do papel da igreja, ou missiologia, que é o estudo da missão. Mas eu gostaria que você parasse para pensar um pouquinho nesse texto. Esse texto, para mim, ele resume a razão de existir da igreja. Aqui nós encontramos, não é, quem somos, quem pertencemos ou a quem pertencemos e por que existimos. São 3 respostas que são dadas nesse verso. Vamos ao texto então. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O texto dessa manhã, ele deixa muito claro essas 3 questões. Quem nós somos? E o texto diz: raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, não é? E de propriedade exclusiva a quem pertencemos. E na sequência diz: por que existimos? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A mensagem dessa manhã está baseada nesse texto aqui. Eu gostaria que você entendesse um pouquinho o porquê estamos aqui hoje, não é? Qual é a razão de estarmos aqui? Por que existe a Igreja Adventista do Sétimo Dia? É mais uma igreja de 40 e poucas mil que a ONU reconhece? Será que existe uma razão específica? A Bíblia nos identifica os adventistas e identifica a razão de existir, o propósito de existir? São perguntas que a gente vai, né, durante esta manhã aqui tentar responder. Eu lembro que, algum tempo atrás, eu li uma história de um pastor que estava pregando, e esse pastor, então,
ele se deteve numa situação interessante na igreja dele. Um determinado dia a igreja estava com as portas abertas e entrou um gatinho. E eu creio que o gatinho não é todo mundo que gosta, mas é um animal dócil, né? Pelo menos assim de longe ele é dócil, né? E esse animalzinho chegou e tal, e foi se achegando, e foi subindo as escadas, e subiu na nave, e aí um viu, achou engraçadinho, o outro viu, achou bonitinho, e daqui a pouco o culto, né, estava lotado, e o gatinho ali. E o fato é que ninguém tirou o gatinho. O gatinho permaneceu ali no culto e tal, e isso aconteceu 1 culto, 2 cultos, aí isso já foi para 1 mês, e aí daqui a pouco já meio ano, e já tinha passado 1 ano, e o gatinho se tornou membro honorário daquela igreja. E todo mundo gostava do gatinho. As crianças alisavam o gatinho, pegavam no colo, daqui a pouco vinham as irmãzinhas, né, que gostavam mais de animais, e davam leitinho para o gatinho, e era todo aquele cuidado com aquele gatinho, e colocaram o nome no gatinho, e o fato é de que o gato se tornou realmente um membro oficial, pelo menos entre aspas, né, daquela igreja. Um dia o pastor, ao preparar o seu sermão, pensou, eu posso usar alguma coisa, não é, para ilustrar a história que eu quero apresentar, e eu vou usar a ilustração do gatinho. E aí então ele começou a mensagem e começou a falar de várias coisas, e ele tinha uma mensagem específica que queria trazer naquela manhã, e ele resolveu usar a ilustração do gatinho, e perguntou, quantos de vocês conhecem o gatinho, disse o nome do gatinho? E aí todo mundo levantou a mão, porque o gatinho já era realmente, não é, um mascote da igreja. E aí todo mundo levantou a mão. E ele disse assim, muito bem, eu vou fazer algumas perguntas para vocês e quero que vocês respondam apenas no inconsciente, não falem nada. Mas não fiquem rindo das minhas perguntas, mas elas são importantes. E aí o pastor fez a seguinte pergunta, quantos aqui acham que o gatinho é cristão, que é um gatinho crente aqui? Levanta a mão. E aí todo mundo ficou olhando, né? O que o pastor está falando? Está maluco? Né? Que gatinho cristão? Daqui a pouco o pastor disse assim, quantos acham que o gatinho aqui estuda a Bíblia? E aí o pessoal começou a rir. Pastor, da onde gatinho estuda a Bíblia? Quantos acham que o gatinho ora? E ninguém levantava a mão. Quantos acham que o gatinho aqui tem um programa de jejum, para ter uma mente clara, para ouvir a voz do Espírito? Ninguém levantou a mão. Quantos acham que o gatinho aqui, ele dá estudos bíblicos? E aí o pessoal começou a ficar indignado, né? Quantos acham que o gatinho aqui é fiel, dizimista e pactuante? Reconhece o senhorio de Deus e devolve aquilo que é de Deus e não rouba a Deus? E aí todo mundo ficou assim e tal. E aí daqui a pouco o pessoal disse assim, pastor, o que está acontecendo? E eu disse, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O gatinho perdeu algum culto nesse 1 ano aqui? Não, todo mundo disse. O gatinho, ele estava sempre presente aqui? Sim. Mas eu pergunto para vocês, o gatinho cumpriu o propósito de ser ou de estar aqui como um cristão, se é que de fato ele é por estar na igreja? E aí todo mundo disse, não, pastor, ele não cumpriu o propósito. Então eu quero dizer para vocês que existem muitos cristãos gato, que vêm à igreja, que muitas vezes acham que estão vivendo uma vida cristã de acordo com a vontade de Deus, mas que não oram, que não estudam a Bíblia, que não cumprem a missão, que não têm uma vida de cristianismo. E aí ele fez a aplicação que deveria ser feita naquele momento. Por que eu contei essa história? Porque para nós entendermos por que estamos aqui nesta manhã, a gente precisa entender se realmente Deus tem planos para conosco. E se tem, por que nós estamos aqui? Que é uma pergunta também que eu gostaria que você parasse para refletir aí. Por que a gente está aqui nessa manhã? Não é? Qual é o propósito? Por que Deus nos trouxe aqui? Você veio aqui, pode passar aquela tela mesmo. Se você veio aqui nessa manhã, por que você veio? Qual é a razão de existir? Tem muita gente que não consegue visualizar os planos de Deus, e com isso tem uma visão tacanha, pequena, e acha que a vida é apenas 70, 80, 90, 100, alguns poucos conseguem passar essa linha, e acabou. Agora, qual é a razão da existência da igreja? Por que Deus estabeleceu uma igreja? Se é que Deus tinha plano com essa igreja. Vamos tentar analisar algumas coisas aí. Veja, o texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, responde aquelas perguntas que já falei. Fala que nós somos sacerdócio real. A palavra sacerdócio está relacionada, não é, a líder espiritual, está relacionada à missão dos líderes espirituais. Tem a ver com o sacerdote, mas tem a ver também com o ministério, que também pode ser o ministério pastoral. Agora, como que Deus está nos identificando aqui como líderes, como sacerdócio real? Quer dizer que então não há distinção entre membros e pastores? Não. Essa distinção entre membros e pastores, quem fez
não é? Foi principalmente graças a um período da Idade Média, aonde se fez distinção ali entre aqueles que estavam no clero e aqueles que estavam no povo. E por muito tempo, por exemplo, a Bíblia só era manuseada pelos líderes espirituais. E essa distinção ela foi sendo feita e, infelizmente, nós adventistas, por algum momento, acabamos assimilando isso, principalmente depois da morte de Ellen White em 1915. Porque Ellen White deixou muito claro nos seus escritos que os pastores deveriam ser aqueles que deveriam abrir frentes missionárias, novas igrejas, e os anciãos deveriam ser os pastores locais. E esse é o plano estabelecido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. E existe uma base teológica muito forte sobre isso. E aí, baseado nisso, a gente encontra o texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, que diz: vós sois raça eleita, e o que mais? Sacerdócio real. No momento em que eu recebo a imposição das mãos, no dia do meu batismo, além do perdão dos pecados, eu recebo também a incumbência de ministrar, de liderar, de ser um sacerdote, de ser alguém que salva, que intervém, que busca a salvação de outros. E por isso que Pedro apresenta a igreja como sacerdócio real. Não há distinção em termos de missão entre membros e líderes. E isso tem que ficar muito claro para nós. O problema é que a cultura, não é, que nós herdamos, seja católica ou protestante, muitas vezes interfere na ação do movimento adventista. E isso é muito ruim. Porque o movimento adventista ele foi baseado justamente no sacerdócio real. E os líderes, eles tinham o papel de abrir frentes, abrir novas igrejas, e aí então os líderes locais, que eram os anciãos, eles deveriam então fazer a manutenção da igreja e preparar a igreja para sair. Agora, onde é que você quer chegar, pastor? Veja, é possível Deus terminar a missão da pregação do evangelho de um momento para o outro, sim ou não? Ele tem poder para isso, sim ou não? A gente sabe que a inspiração nós encontramos de que os anjos muitas vezes se colocam à disposição para pregar. E Deus diz, não é a missão de vocês. Por que será que Deus escolheu um povo? E essa pergunta eu quero que você me ajude agora a responder. Por que Deus não faz de maneira tão rápida, acaba com tudo, com o sofrimento, com as dificuldades, e faz com que o evangelho seja pregado e Jesus volte? Por que Ele não faz isso? Existe uma razão, e uma razão muito clara. Vamos tentar entender algumas coisas. Qual era o plano de Deus então? Abra Isaías 56. Isaías 56 é um dos textos que resume de maneira clara o movimento que Deus criou aqui nessa terra, a partir de Abraão. Se você for para Gênesis 12, eu não vou ler, apenas mencionar, você vai ver lá o chamado de Abraão. E Abraão então agora ele é chamado. E Deus diz assim, sai da tua terra, sai da tua parentela, e agora ser uma benção. E afinal ali do texto, né, de Gênesis 12, 1 e 2 é ser tu uma benção. Por que Deus falou isso para Abraão? Porque quando Deus chama Abraão, ele não disse assim, eu vou chamar um camarada porque eu gosto dele, porque eu vou com a cara dele. Não, Deus escolhe Abraão porque Deus tinha um propósito por trás. Deus não faz nada por acaso, tudo tem um planejamento. E o planejamento de Deus era estabelecer um movimento que pudesse abençoar o mundo. Por isso ele diz lá em Gênesis 12, 2, ser tu uma bênção. Então a tua descendência vai ser como a areia do mar, não é, como as estrelas do céu, porque eu quero abençoar o mundo através da tua descendência. E através de Abraão Deus cria então um movimento, e aqui fica claro que movimento é esse dentro do contexto aqui do chamado aos gentios. Isaías 56 verso 7 diz assim, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para quê? Todos os povos. Aqui fica claro um movimento que a gente chama tecnicamente de, me ajuda aí pessoal, o movimento centrípeto, obrigado. Movimento centrípeto. O que é esse movimento? É um movimento de atrair, centrípeto, ou seja, de fora para dentro. Então está claro isso. O texto diz assim, a minha casa será chamada casa de oração para quem? Todos os povos. Então quando Deus suscita de Abraão, da descendência de Abraão, uma nação, não era simplesmente porque Deus queria abençoar Abraão e não queria abençoar os outros, ou porque Deus ia com a cara de Abraão e não ia com a cara dos outros, não. Deus tinha um plano por trás, Ele queria usar toda a descendência de Abraão para abençoar o mundo.
E ele cria um movimento centrípeto. Ele queria então que através de Israel as nações de todo o mundo vissem a sua prosperidade e se sentissem atraídas ao Evangelho e assim então pudessem ser salvas nesse contexto de rebelião. Porque você há de lembrar que houve uma rebelião no céu, um anjo se rebelou, a Bíblia é muito clara, foi expulso, ele teve acesso a outros mundos não caídos, e infelizmente o nosso mundo foi o único que aceitou a sua proposta, e agora era necessário um resgate. Deus poderia resgatar Ele mesmo, né, de uma maneira ou outra, eliminando Satanás, claro, mas existem razões por que isso não aconteceu. O caráter dele estava em jogo. E agora ele suscita um movimento que é o povo de Deus, chamado Israel, os descendentes de Abraão, com o objetivo de abençoar o mundo. E aí a gente vê que nada é por acaso, né? Olha só, se você pegar um mapa mundi, você vai ver então a Europa, nessa região, a Ásia, a África, e aonde que Deus coloca Israel? Quando você vê a Números, capítulo 13, verso 23, e você vê lá que ele diz assim, eu vou dar, no capítulo 13 todo, né, uma terra que mana leite e mel. Por que Deus colocou a melhor terra para Israel? Deus queria abençoar Israel, não porque Israel era mais bonitinho, ou é porque ele amava mais os descendentes de Abraão. Porque Deus queria fazer de Israel uma nação tão próspera, que isso chamasse a atenção de todos os povos, e consequentemente, eles iriam agora ser atraídos a Israel, e Israel deveria agora dar o mérito, o crédito para Deus. E aí eles iriam evangelizar através da atração, do plano centrípeto. E aí Deus coloca eles numa região de uma rota comercial tremenda, que liga 3 continentes praticamente, África, Ásia e Europa, e eles então agora estão aqui no centro do mundo antigo, um mundo habitado na época, e eles são colocados numa terra que realmente era muito próspera. Números 13, 23 diz que quando os espias foram lá para ver a terra e pegaram um pouquinho da terra, foi necessário 2 homens para carregar um cacho de uva com a ajuda de uma vara. Tamanha era aquele cacho de uva, né? Imagina o grão do cacho de uva, né? A terra era muito próspera. Por que Deus fez isso? Por causa do plano centrípeto. Agora, a gente percebe que Deus fez tudo, organizou tudo para que Israel pudesse abençoar o mundo. Só que o que aconteceu? Qual foi o desfecho da história de Israel? Eles deveriam abençoar as nações. Se você olhar Deuteronômio capítulo 30, dá uma olhadinha aí. Olha só a promessa que linda, e obviamente que essa promessa se estende a nós também, no outro plano que Jesus estabeleceu, que daqui a pouco eu vou falar. Deuteronômio capítulo 30, o verso 16. Sabe que quando eu leio esse texto, eu me lembro da seção de autoajuda das bibliotecas que a gente encontra, ou bibliotecas não, livrarias que a gente encontra aí nos shoppings. Eu gosto muito de livraria de shopping, ela é grande, né? E tem muitos livros, dá para ficar bom tempo lá. E eu, quando leio esse texto, eu me lembro dessa seção de autoajuda. Por quê? Olha o que diz aí. Deuteronômio capítulo 30, verso 16, diz assim, se guardares, falando para Israel, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás, e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para... Tudo aqui está falando desse plano centrípedo. Deus iria abençoar o povo se eles fossem o quê? Fossem o quê? Obedientes ao quê? Aos mandamentos, que são 10. É obviamente que há um desdobramento, né, desses mandamentos em todo o Pentateuco, mas Deus estava dizendo assim, você quer ter sucesso? Hoje a gente vai nessas sessões, dessas livrarias de autoajuda, você vem lá, 10 passos para o sucesso, 5 passos para o sucesso, não sei, tem passo para tudo, né? Queridos, é um só. A Bíblia apresenta assim, quer ter sucesso? Seja fiel. Quer realmente ter destaque? Seja fiel. Pronto. Mas as pessoas complicam tanto. E nós mesmos, adventistas, às vezes, caímos nessa. E não queremos seguir o plano estratégico de Deus. E Deus disse assim, eu não coloquei vocês para ser a cauda, mas a cabeça. Deuteronômio é muito claro ao falar sobre isso. Mas Israel não entendeu. Israel não compreendeu. E aí a gente vê Israel se perdendo no plano. E aí a gente vê que eles deveriam abençoar as nações e não abençoam. Os judeus foram chamados para atrair o mundo, não apenas a uma mensagem, mas ao Criador, mas não cumprem. Eles deveriam ensinar as promessas. Olha o que acontece.
Não que de fato assim totalmente eles falharam. A gente vê, por exemplo, Salomão. Abra aí em 1 Reis, o livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 10. Aqui tem uma experiência muito linda daquilo que Deus queria que eles fizessem. E Salomão, nesse momento aqui, ele cumpre o propósito. 1 Reis 10 está falando da visita da rainha de Sabá. E a rainha de Sabá vem, ela estava atraída por Salomão, pela sabedoria, pela riqueza, e ela era a rainha de um reino que se chama Sabá, e ela chega, e olha o que diz o texto aí, verso 1. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. A rainha de Sabá se sentiu tão atraída dentro desse plano que Deus estabeleceu de atrair as nações, que ela fez uma viagem e foi até Israel. E chegou lá e disse assim: eu quero falar com Salomão, e eu quero ver se esse camarada é bom mesmo, se ele conhece mesmo, eu sei que rico ele é, já estou vendo aqui. Agora, eu preciso saber se ele é tão inteligente, tão sábio quanto dizem. E ela começou a fazer pergunta, e pergunta, e pergunta, e pergunta, e pergunta. E o livro Profetas e Reis traz aqui os detalhes. Diz que ela falou-lhe dos mistérios da natureza. Começou a falar sobre a natureza, os mistérios, talvez astronomia, talvez de física, talvez de química. E aí então, diz a serva do Senhor, e Salomão ensinou-lhe a respeito do Deus da natureza, o grande Criador. Ela preocupada com as leis da natureza, das leis de física, leis de, sei lá, não é, de biologia, de química, e naquele momento Salomão, depois de ter conversado, ele aproveita e ele fala do Deus que criou essas leis. Cumpriu ou não o propósito? Salomão cumpriu, mas o povo como um todo não cumpriu, porque passou rei, veio outros e mais outros e eles falharam. E agora, pastor, como é que fica? Fica que eles deixaram de ser o povo de Deus. E nós estudamos na lição dessa semana, a profecia das 70 semanas. A profecia das 70 semanas nada mais é do que uma determinação de Deus dizendo o seguinte: chega, eu dei uma missão para vocês, mas vocês não cumpriram. E aí entra o que nós lemos do capítulo 9, 24 e 25 em diante. 70 semanas estão determinadas sobre o meu povo, sobre a sua santa cidade. E aí vem todo o desenrolar da profecia. Quando que fechou as 70 semanas? No ano 34, não é? Se você pegar 457, que foi o decreto de Artaxerxes para restaurar a cidade, quando nós vemos então Esdras indo, né, e você estudou na lição, aí então, no ano 34, Atos 7 retrata o ano 34. O que aconteceu lá? Atos 7 é o fato assim que fecha as 70 semanas. Os próprios judeus, eles matam alguém que estava em nome de Deus, que nesse caso era Estevão. E aí fecha, e Deus assim: chega, vocês não cumpriram o papel, vocês não vão ser mais meus representantes. E Deus tira agora Israel de lado, tira os judeus de lado. E antes mesmo Cristo vem a essa terra, e Ele começa a estabelecer um novo movimento. Não mais uma nação, mas agora um movimento, não é, diferente. Interessante, quando a gente não compreende bem a teologia, não compreende bem os conceitos bíblicos, nós temos comportamentos que são contrários àquilo que Deus espera de nós. O povo de Israel não entendeu a sua missão, a teologia da missão, não é, de atrair, eles não entenderam. E aí eles falharam. E aí Deus agora simplesmente diz assim: chega, não serão mais, agora eu vou trazer uma outra nação. Eu me lembro de uma história de um pregador que ele queria provar na Bíblia o batismo por aspersão, da gotinha, né, da água. Isso não tem como na Bíblia, porque a própria palavra batismo significa mergulhar. Mas, por alguma razão, ele não tinha conhecimento profundo da Bíblia e não queria também, e ele queria simplesmente comprovar a sua ideia já pré-concebida. E ele começou a pregar tentando dizer que, quando Jesus entrou no Rio Jordão, na realidade ele não entrou no rio, ele estava perto do rio, disse ele, na explicação. Aí ele pega o exemplo de Filipe e Eunuco, ele diz assim: olha, quando Filipe e Eunuco entraram, na realidade eles não entraram na água, ele estava perto ali da água. E assim ele foi desenrolando toda a sua pregação. Aí tinha um senhor ouvindo a mensagem, e aí naquele momento aquele senhor, depois que terminou o sermão, chegou na porta e disse assim: olha, muito obrigado, o sermão de hoje foi maravilhoso, você me esclareceu um monte de dúvidas. E aí o pregador não estava entendendo onde é que ele ia chegar. E naquele momento aquele senhor disse assim: olha,
eu sempre li na Bíblia a história de Jonas e não aceitava. Um peixe engoliu um homem. Agora eu entendi que, na realidade, ele não estava dentro da barriga do peixe. Ele estava perto, porque foi isso que você explicou. Aí o homem já viu que a coisa estava ficando feia, né? Aí o pregador parou e ele continuou dizendo, e tem outra história, tem a história dos 3 jovens hebreus dentro da fornalha. Agora eu entendi por que eles não se queimaram, porque eles estavam perto da fornalha. E a mesma coisa de Daniel na cova dos leões. Agora eu entendi que ele não estava lá na cova, por isso que os leões não comeram ele, porque ele estava perto. E aí, para terminar a história, aí naquele momento que eles estavam se despedindo, o homem olhou para ele e disse assim, você sabe que eu sou um homem ímpio, né? Eu não estou nem aí para as coisas de Deus, mas eu venho à igreja porque ainda, né, tem uma coisa que me diz que eu preciso me arrepender e tal. Mas hoje eu entendi que o lago de fogo e enxofre, que a Bíblia fala, na realidade nós não vamos ficar dentro do lago, nós vamos ficar perto. Então eu estou tranquilo. E ele parou e disse assim, olha, mais uma coisa, quando estava saindo. Deixa eu dizer uma coisa, agora eu entendi que a gente, cristão, não precisa ficar dentro da igreja, a gente pode ficar só perto dela, né? Queridos, é preocupante quando a gente diz o que a Bíblia não diz. É preocupante. Nós temos que cuidar, porque nós como adventistas temos uma missão, daqui a pouco eu vou mostrar, em que nós não podemos nos eximir. Os judeus deixaram de cumprir e hoje eles pagam um preço muito alto. Apesar de Deus ainda os abençoar, mas pagam um preço muito alto. Deus individualmente quer que todo judeu se arrependa, mas como nação nunca mais serão representantes de Deus. Como indivíduo eles têm a salvação oferecida como para qualquer um de nós, mas como nação eles não são mais reconhecidos pelo céu. E por isso que a gente precisa entender o porquê que a gente está nesta vida, nesta terra. Aí Jesus vem, e lá em Mateus 28 a gente diz assim, vê Jesus dizendo assim, ide e fazei. O que Jesus fez? Aí eu pergunto para vocês, Deus falhou no plano, sim ou não? Falhou ou não falhou? Quem que falhou? Foi o povo. Aí Deus cria o plano B, que já tinha sido criado de acordo com Efésios 1:4, antes da fundação do mundo. O plano da salvação já estava antes da fundação do mundo. Ele cria esse próximo plano aqui, o ir, obrigado. E agora não era mais atrair para o centro ou atrair para Israel, mas deveria o quê? Ir. Por isso, queridos, não te preocupa se você convida as pessoas para vir à igreja e elas não vêm. Porque, na realidade, o nosso papel não é convidar a gente para vir na igreja. O nosso papel é ir até a casa das pessoas. Porque o papel de atrair era de Israel. Agora, o papel que Cristo estabelece para a igreja é de sair de dentro da igreja. E eu me preocupo quando a gente se concentra só dentro da igreja, as nossas ações são só dentro da igreja, somente para nós, voltadas para o nosso umbigo, porque essa não é a nossa missão. E quando a gente tem uma crença errada, o nosso comportamento também é errado. A nossa visão de mundo é errada. E nós precisamos entender qual é o nosso papel. Então Deus estabelece a igreja, e Ele pega os discípulos. E a serva do Senhor, no livro Atos dos Apóstolos, na página 11, ela diz assim, os discípulos deveriam sair como testemunhas de Cristo para anunciar ao mundo o que dele tinham visto e ouvido. E olha só, essa frase eu li essa semana e me chamou a atenção, porque em um momento que eu li esse livro eu tinha parado para pensar nessa frase. Ela diz assim, seu cargo, falando dos discípulos, era o mais importante dos cargos a que já haviam sido chamados seres humanos, apenas inferior ao do próprio Cristo. Em outras palavras, ser discípulo de Cristo é a função mais importante na terra. Amém? Não tem juiz, não tem prefeito, não tem governador, não tem administrador de maior sucesso. Pode ser a empresa mais importante do mundo, que tem uma função mais importante do que os discípulos de Cristo. A serva do Senhor, Deus disse isso, que a função mais importante de uma pessoa é ser discípulo de Cristo. Mas a gente às vezes não entende isso. Às vezes a gente não consegue assimilar isso, e a gente prioriza tantas coisas, e não prioriza a pregação do Evangelho para o teu vizinho, para o colega de trabalho, de faculdade, para o parente, e a gente às vezes tem vergonha de Deus, porque a gente está vivendo numa caixinha, e a gente não consegue sair da caixinha e olhar que existe muito mais coisas, existe uma eternidade que Deus está preparando para nós, e que aqui é só passagem. Estamos aqui como embaixadores de passada apenas. Como é difícil isso, irmãos.
Como é difícil um adventista do sétimo dia entender o seu papel. E aí a gente fica voltado para programas, para igrejas, e a gente acha que tudo que tem que acontecer na nossa vida é dentro da igreja. Que erro! O que tem que acontecer lá fora é influenciar as pessoas, é ter projetos para fora das portas da igreja. Porque essa é a missão da igreja, falando biblicamente, de teologia de missão. É isso que a Bíblia apresenta. Então, quando alguém diz assim para mim, pastor, eu convido as pessoas para vir à igreja e ninguém vem, eu disse, está normal, está tudo normal, porque esse não é o teu papel, convidar as pessoas para vir para a igreja. O nosso papel é ir até as pessoas. Agora, a gente tem que ter sabedoria, inteligência, de realmente saber como abordá-las. E Deus nos deu inteligência para ser usada. E a gente precisa, então, usar os talentos. E aí você tem, não é, aqui próximo nós temos o Centro de Influência, que faz parte aqui do Distrito da Floresta, não é? É uma feira de saúde, é, quem sabe, não é, um projeto com crianças. Existem várias formas da gente se filtrar positivamente no meio das pessoas. O problema é que a gente quer trazer e colocar as pessoas, Bíblia, goela abaixo nelas. Não é assim. Não funciona assim. E Deus está dizendo assim, vão até as pessoas. E eu fico imaginando, você já parou para pensar por que você mora na rua que você mora? Por que você mora no bairro que você mora? Porque Deus te escolheu para salvar a tua rua. Deus te escolheu para salvar o teu bairro. Eu tenho muito claro isso na minha cabeça. Eu nasci nessa cidade, e por alguma razão é a terceira vez que volto para cá. E eu sei que Deus me escolheu para salvar Porto Alegre. Eu não tenho dúvida disso. E eu, quando olho prédios e olho, eu fico assim, mas e aquele bairro? Aquele mapa de Porto Alegre eu olho direto, irmãos, e olho aqui a parte que compete a nós, da Zona Norte. E esse aqui dá para ter uma igreja, aqui dá para ter um centro de influência, aqui dá para... Queridos, nós precisamos nos preocupar com isso, porque essa é a razão de nós existirmos. Pastor, não, eu vim nesse mundo para ser, não é, um engenheiro, para ser um mecânico, para ser um administrador. Não. Esse é o pretexto que Deus usou, te dando esse talento, para poder salvar pessoas desse meio que você vive. E aí a gente às vezes não consegue entender isso, e aí a gente se desvirtua. Veja, eu falei para vocês que na visão adventista, nós não devemos nos concentrar apenas dentro da igreja. E não é plano de Deus que haja pastor fixos nas igrejas. Na visão adventista, isso só aconteceu quando Ellen White morreu. E aí se desvirtuaram, porque ela sempre dizia, vocês pastores têm que abrir frentes de trabalho, e os anciãos vão dar a manutenção da igreja, para que vocês possam estar livres para pregar. Essa é a visão adventista de crescimento de igreja. Interessante isso. Só que a igreja também falhou. A igreja cristã começou a deixar entrar o culto, não é? A imagens, começou a deixar mudar o dia verdadeiro para o dia falso, de acordo com a profecia de Daniel 9:25. E aí então, daqui a pouco, o que aconteceu? Veio a ideia da mortalidade da alma, que era verdadeira, para a imortalidade da alma. O batismo verdadeiro foi tirado de lado, veio falso, ou vários falsos. E aí então, Deus teve que suscitar um remanescente, um povo dentro do seu povo. E aí a gente encontra Apocalipse 10, e eu não vou ler agora. Um movimento que come um livro, que é o livro de Daniel, que é doce na boca, mas amargo no estômago. E aí surge o movimento millerita, em 1831, quando Miller se levanta para pregar. E aí então a empolgação de que Jesus vai voltar, 1 milhão de americanos se tornaram milleritas, de acordo com os historiadores da época. E aí o que é que acontece? John McMaster, um historiador secular, ele diz isso, 1 milhão de pessoas, não é, dos 10 milhões que tinham na época, só nos Estados Unidos se tornaram milleritas. E aí então o movimento e tal, e Jesus vai voltar, e em 1844 Jesus não vem. E aí o livrinho, de acordo com Apocalipse 10, que era doce na boca, o livro de Daniel, se tornou o quê? Amargo no estômago. E dali surgem 3 grupos. Um grupo que abandona a fé, um grupo que começa a espiritualizar tudo, a viajar, como a gente diz, e um terceiro grupo que dobra os joelhos, passa noites em claro orando, pedindo uma resposta de Deus, até que chega a resposta. Eles estavam com o cálculo certo, mas a interpretação errada. O céu não era a terra, mas era, ou o santuário não era a terra, mas era o santuário que é o céu. E aí então surge um movimento chamado Igreja Adventista do Sétimo Dia, para cumprir Apocalipse capítulo 14. Não existe nenhuma igreja
que possa identificar-se profeticamente como movimento de Deus na Bíblia, a não ser a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Queridos, nós não somos mais uma igreja, nós somos um movimento de Deus que nos chamou para salvar o mundo, assim como Deus chamou Israel. Só que eu vou dizer para você, se você não cumprir com a missão de pregar, esse movimento ele é o último, não vai vir outro. Não vai ter falha como Israel. Profeticamente é esse o povo que vai levar a mensagem de salvação para o mundo todo. Pastor, como se nós somos uma minoria? Com a chuva serôdia. Não tem outra explicação. Quando Deus derramar o seu Espírito, crianças se levantarão, porque nós pastores estaremos presos. Nós seremos impedidos de pregar. TV fechada, escola fechada, igrejas sendo fechadas. E aí então o que acontece? O povo de Deus, sincero, vai se levantar e vai levar a mensagem de salvação. Agora, de que lado estaremos nós? E a gente vê então a igreja se movimentando, não é? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, Apocalipse 12, 17, 14 também apresenta isso, não é? E a gente vê Deus falando através de sua serva. No livro Igreja Remanescente, na página 11, ele diz assim, que a igreja de Cristo, por débil e defeituosa que seja, é o único objeto sobre a terra, a qual ele confere sua suprema atenção. Essa igreja é a menina dos olhos de Deus. Nós que lideramos somos falhos, mas essa igreja ninguém bota a mão, porque essa igreja é a menina dos olhos de Deus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é um movimento profético, bíblico, eu não tenho tempo de explicar tudo aqui, que tem como missão salvar a humanidade. Não foi colocada mais numa situação geográfica específica, como foi Israel, mas foi espalhada pelo mundo, e não tem igreja que tenha mais representação no mundo do que nós. Igrejas maiores existem, mas que estejam mais presentes em países, não existe. Somos a igreja que está mais presente, faltam apenas em torno de uns 15 lugares pequenos para chegarmos. E Deus usa esse movimento para salvar a humanidade. Qual é a visão dessa igreja? Voltemos a 1 Pedro 2. O trabalho vai ser feito pelos assalariados, pelos pastores. O que diz aí 1 Pedro capítulo 2? Vós sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Vocês pertencem a um Deus, propriedade exclusiva desse Deus. E aí vem o objetivo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua. Nós não fomos chamados para estarmos reunidos culto após culto e ficarmos fechados entre nós. Nós fomos chamados para sairmos. Existe gente aqui na rua, né, Emílio Lúcio Esteves, que nunca entrou em contato com a salvação. E essa igreja já está há muitos anos aqui, 70 anos, me ajudem, 65 anos. E nós estamos alcançando esse povo ou nós estamos aqui culto após culto fechados aqui entre nós? Existem pessoas, não é, no bairro Floresta, no bairro Lindói, no bairro Cristo Redentor, em vários lugares aqui, que Deus te colocou e você mora lá, não é, para você salvar esse bairro. E nós estamos cumprindo o nosso papel ou vamos fazer como Israel? Vou te dizer, não vai ter outro movimento. Você e eu podemos até falhar, mas esta igreja, ela é vitoriosa. Essa igreja é o único movimento que tem como propósito salvar a humanidade. E isso é a maior responsabilidade, não nos torna melhores do que ninguém. Mas nós temos uma missão. Qual é a visão dessa igreja? Eu quero apresentar para vocês. Por favor, aí, não sei se tem como colocar aí. Está aqui, ok. Obrigado. Qual é a visão de trabalho da Igreja Adventista do Sétimo Dia baseado na Bíblia e no Espírito de Profecia? É o envolvimento. O slogan da conferência geral é envolvimento total de membros. Por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, sua sede mundial, tem esse slogan, envolvimento total de membros? Por que nós aqui na associação temos essa visão, cada um salvando um? É a mesma ideia com outro slogan. Por que nós precisamos fazer os membros trabalhar? Porque profeticamente, essa é a estratégia que Deus escolheu. Não vai ser estratégia do clero fazendo e o povo assistindo. Essa estratégia católica, protestante, não é a do povo da profecia. A estratégia bíblica é de uma igreja que se levanta e começa a pregar e não fica de braços cruzados. E aí tem uma citação que esclarece bem isso, por favor, que está lá no livro Serviço Cristão. Olha só que interessante aqui, essa citação é muito importante para a gente entender a visão da Igreja Adventista. O grande derramamento do Espírito de Deus. Por quê? Porque esse é o movimento que nós mais aguardamos. Alguém pode dizer, mas não é a volta de Jesus? Claro que é a volta de Jesus. Mas antes da volta de Jesus é necessário
haver um despertamento do povo de acordo com a profecia. Isso só é possível pelo Espírito, o qual ilumina a terra toda com sua glória. Esse movimento, esse derramamento do Espírito não vai ocorrer, ou não ocorrerá, sem que tenhamos o que primeiro? O que primeiro? Por que às vezes nós não cumprimos a missão? Porque nós não temos a crença clara. Quando nós temos uma crença clara, isso amplia a nossa visão de mundo e isso também influencia no meu comportamento. Eu preciso ter essa crença bem clara. Qual é o meu papel aqui nessa terra? O meu papel é salvar pessoas, e ponto final. Quando um pai tem um filho, qual é o papel do pai em relação ao filho? É preparar um missionário. Não importa se vai ser engenheiro, professor, se vai ser agricultor, não importa o que vai ser. Eu confesso que eu me agonio quando eu vejo pais preocupados em vestibular, e que ele vai ser e tal. Pai, é muito bom e tem que se preocupar com isso. Mas, queridos, existe a eternidade. Nós precisamos pensar no mais, a gente tem que ter visão ampla. Quem só pensa nessa vida é tacanho, com todo respeito. É medíocre. Nós precisamos pensar na eternidade. De que adianta eu ter um bom profissional na minha casa, um filho que se destaca e não ter ele a salvação, e ele perder a salvação? Às vezes eu vejo igrejas que não se preocupam com as crianças, não se preocupam com as novas gerações, que acham e se incomodam com o barulho das crianças. Falta de visão. A gente precisa ter visão, queridos. Ou a gente é cristão e acredita na palavra de Deus, ou não é. Ou eu me comprometo em salvar as pessoas que eu entro em contato, ou é melhor eu, como Jesus disse, antes seja frio do que morno. Qual é o papel que nós desempenhamos? Por que você veio à existência? Você acha que Deus pensou assim, o fulano, vou deixar que nasça mais um, a Maria, o Antônio, o Ricardo, deixa nascer. Ou você acha que Deus teve um planejamento para a sua existência? Eu creio que Deus tem um planejamento para cada um de nós. E eu preciso entender qual é o plano de Deus para a minha vida. Eu tenho na minha gaveta uma folha que eu coloquei algum tempo atrás, qual é a missão da minha vida, e vira e mexe eu estou lendo aquilo ali, para eu não perder. Eu sei que eu tenho uma missão, e eu tenho que cumprir essa missão. Você já descobriu qual é a missão que Deus tem para a sua vida? Eu já fiz muitas perguntas dessa para seminários de líderes, e a gente chama os líderes e diz, qual é a missão de Deus para a sua vida? E às vezes a pessoa fica, pois é, e tal, não sabe por que veio ao mundo, não sabe por que Deus o chamou, não sabe o que Deus quer com ele, ou com ela. Queridos, a gente precisa entender, e olha só, povo esclarecido, visão clara, e aí entra os remédios também de Deus para nos ajudar a ter uma mente clara, que conheça por experiência o que representa ser o quê? Agora eu pergunto, Deus precisa de cooperadores, sim ou não? Precisar, eu digo de precisar, Ele precisa ou não? Não. Por que Ele nos traz, ou nos pede para sermos cooperadores? Isso aqui eu tenho pensado muito. Sabe qual é a conclusão que eu cheguei? É que nós perdemos a imagem de Deus com o pecado, certo? Perdemos a imagem, ou pelo menos ela ficou desfigurada, se não perdemos totalmente. Deus, Ele tem como missão salvar e servir, está muito claro para mim isso. Deus, o propósito dele é salvar e servir o tempo todo. E sabe, quando Ele me coloca na missão de salvar, Ele resgata a sua imagem em mim. Eu deixo de ser egoísta e eu passo a me preocupar mais com os outros. E eu passo a ser uma espécie de discípulo do céu. Por que Deus não deixa anjos pregarem? Porque os anjos não precisam resgatar a imagem dele. Eles não pecaram. Agora, eu que sou pecador, preciso que seja resgatada em mim a imagem do céu. Então, Ele me coloca para pregar, porque eu preciso amar mais o meu próximo. As minhas orações têm que ser menos egoístas. Já se viu orando de maneira egoísta? Senhor, abençoa o meu filho, a minha filha. Não que você não possa pedir isso, mas abençoa isso, é só o eu, e Deus está dizendo assim, não é assim que funciona. Queridos, tem uma oração que se eu faço agora, eu sei que imediatamente, assim, em poucas horas, Deus responde. É quando eu oro para que Deus me dê alguém para estudar a Bíblia. Eu e minha esposa, a Rosinha, estamos estudando a Bíblia com uma médica agora, e o filho dela, que mora atrás da nossa rua. E eu faz anos que eu oro e digo, Senhor, me manda gente para eu estudar, porque eu viajo muito, e eu quero ficar o mais tempo de casa. Então eu digo assim, que seja aqui em casa, para que eu não tenha que sair. Queridos, tem uma oração que Deus nunca falha. Termina um estudo, a gente começa a orar, Senhor, manda alguém. Daqui a pouco tem alguém que se dispõe aí na minha casa, e eu posso dar estudo bíblico de pijama.
Essa oração é batata. Agora, se eu começar a orar para que Deus me torne rico, que Deus me faça isso, Deus ele não quer abençoar egoístas. Deus quer abençoar altruístas. Pessoas que se disponham a ajudar os outros, a ver, não é, o amor que deve ser destacado através da sua vida em prol dos outros. Queridos, essa é a nossa missão. E aí então, veja que interessante, de todo o coração, quando tiver esse povo cooperador, consagrado, de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato, mediante o quê? Sem medida de seu Espírito, mas isso não vai acontecer, existem condições para o derramamento do Espírito, enquanto a maior parte dos pastores não forem cooperadores de Deus. É isso? A missão não é nós pastores que vamos cumprir, quem vai cumprir é com vocês, irmãos, nós vamos estar juntos, mas Deus está colocando a responsabilidade sobre a maior parte dos membros. Entenda isso, essa é a teologia bíblica, adventista, de missão antes da volta de Jesus. Portanto, se nós queremos ver Jesus voltar, nós precisamos nos envolver na pregação do Evangelho. Pastor, mas é isso mesmo? Olha só o que a serva do Senhor, inspirada por Deus, escreveu. Falando dos salvos: não haverá ninguém salvo no céu com uma coroa. O que representa as estrelas na coroa? Você sabe, eu não vou entrar aqui. Pessoas que eu influenciei para estarem lá. Mas esses tempos eu estava falando aí, alguém disse assim: pastor, mas a minha estrela vale. Não vale. Ela fala no capítulo que não vale. Não vale. Ela deixa muito claro. Não vale. Eu e você, mas a salvação então é pelas obras? Não. A salvação continua sendo pela graça através da fé. Mas a fé sem obras, diz Paulo, é o quê? Então, a evidência de alguém que realmente merece estar no céu é alguém que foi altruísta, que se preocupou com a salvação de outros. E ela diz: não haverá ninguém salvo no céu com uma coroa sem estrelas. Se entrardes ali, e aqui fica mais claro ainda, haverá alguma, por isso que não vale a tua estrela, haverá alguma pessoa nas cortes da glória que encontrou entrada ali por vosso intermédio. E aí, irmãos? Vamos trabalhar ou não vamos? Vamos arremangar as mangas ou não vamos? Ou vamos ficar só em volta de nós mesmos? Tem muita gente em Porto Alegre morrendo, irmãos, que não sabe que Jesus vai voltar. Porto Alegre é a capital que tem o maior número de pessoas que não creem, não é? Como nós cremos, por exemplo, de espíritas, tem um número enorme de ateus que não creem em Deus. Vai no IBGE, vai lá, pesquisa para você ver. E Deus te escolheu para salvar pessoas dessa cidade. Deus te escolheu. Quando a maior parte dos membros forem cooperadores, a floresta tem 700 membros. O que seria a maior parte se a promessa fosse só para a floresta? Quanto? 351. Quando tivermos 351 membros da floresta que estejam dispostos a pregar, que não sejam egoístas, que amem o próximo, que estejam dispostos a levá-los, não é para mais perto de Jesus. Se a promessa fosse só para a floresta, então eu derramarei o meu Espírito e vocês vão pregar como nunca. Crianças vão se levantar e nós pastores vamos estar lá presos e vocês vão terminar o trabalho. Não pense, irmãos, que a obra é só nossa. Se a gente olhar a teologia, a responsabilidade maior, nesse aspecto do final dos tempos, está sobre a maior parte dos membros. Nós precisamos entender o nosso papel, porque se a gente não entender a nossa missão, a gente vai ter um comportamento errado. E aí a gente vai ter uma visão de mundo totalmente equivocada. A gente precisa entender qual é o nosso papel. Por que eu venho ao mundo? Deus agora tira Israel de cena, coloca a igreja dá uma falhada, Deus chama um remanescente, que é a igreja adventista do sétimo dia. E agora diz assim, agora não tem mais outro povo, é vocês e vai ser com vocês. E vocês têm que fazer a parte de vocês, porque isso faz parte do processo de resgatar a imagem minha em vocês. Para terminar, a gente precisa entender que unidos somos mais fortes e vamos mais longe. Grave isso. Mediante a igreja, o céu vai tocar a terra. O instrumento que Deus tem para tocar na terra é a igreja adventista do sétimo dia. Não somos mais uma igreja. Nós somos um movimento profético suscitado por Deus. Devemos entrar na igreja para adorar e sair da igreja para salvar. Essa é a conclusão que eu chego. Jesus só vai voltar a essa terra quando sua igreja despertar para a missão de salvar. Hoje, quem está emperrando a volta de Jesus? Sou eu, é você.
Alguns assim, eu estou esperando a volta de Jesus. Queridos, não fale mais isso. Porque quem está esperando alguém é Deus, que está esperando a gente acordar. É Ele que está nos esperando, porque Ele não vê a hora. Ellen White diz, já em 1860, ela dizia assim, ela dizia assim, falta pouco tempo. Ela diz, falta pouquinho tempo. E aí foi passando, tem um grupo de citações dela, tem um estudo sobre isso. E aí vai dizendo, e quando chega lá em 1900, vai demorar muito tempo, porque o seu povo é rebelde, não se arrependeu dos pecados, e ela vai dizendo quais os motivos. Jesus já poderia ter vindo já. Quem está atrapalhando? Sou eu, é você. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos acordar. A igreja faz parte dos planos de Deus e será o meio de Deus para salvar o mundo. Eu quero fazer um apelo aqui para você. Eu não sei o que você pensa sobre o que foi dito aqui. Meu papel não é esse também, saber qual é a sua conclusão. Meu papel aqui é ser a voz de Deus nessa manhã. Deus nos chamou para uma missão. E eu quero agora convidar aqueles que querem aceitar essa missão. Mas a missão é simples. Eu quero convidar você para aceitar a missão de salvar a tua rua. Apenas isso. Eu me preocupo com a minha rua, tem muitos prédios. E rua que tem prédio é mais trabalho, viu? E eu oro, e a gente de vez em quando tem trabalhado com alguns vizinhos. Não é tão simples assim. Mas o nosso papel não é convencer. O nosso papel é mostrar o caminho. E eu quero fazer um convite aqui. A Daniela vai vir aqui e vai cantar. Enquanto ela canta, eu vou estar esperando você aqui, porque eu quero convidar você a assumir o compromisso de salvar a sua rua, só isso. Hoje o apelo é só isso. Pastor, como é que eu vou fazer? Eu não sei. Você vai dobrar os joelhos, vai falar com Deus, se você vai entregar um pão, se você vai varrer a rua das pessoas, a calçada das pessoas no domingo pela manhã, para tentar mostrar bondade, carinho, se você vai distribuir flores ou plantas para elas plantarem, vai limpar o pátio de uma vizinha doente, eu não sei. Eu quero convidar você para assumir a sua rua, porque a tarefa já foi dada, agora Deus está esperando que você assuma a responsabilidade. Existem muitas ruas aqui representadas, existem milhares de pessoas representadas só por esse grupo aqui, que estão nas nossas mãos. Ezequiel diz que o sangue delas estão sobre a nossa cabeça. Nós assumimos o papel ou vamos ser como Jonas, fugir do papel? Deus está te chamando. Se você quer assumir a responsabilidade da sua rua, de salvar a sua rua, quero te convidar a vir à frente. Não sei como vai acontecer isso. Você vai depois conversar com Deus e vai pedir luz para Ele. Mas o meu papel nessa manhã, junto com os pastores que estão aqui, é dizer, queridos, precisamos acordar, porque queremos ver Jesus voltar. Enquanto você ouve a música, você está sendo convidado a vir à frente. Muito mais, transbordando em amor, muito mais, transbordando em amor. De que vale meu esforço se não tiver amor? Para que servem as teorias se não tiver amor? E falar com eloquência sem estar em comunhão não atinge o coração. Mas, Senhor, compreendo que preciso sentir o Teu amor. Senhor, eu te entrego meu viver, dedicando todo ser ao poder redentor deste amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço ao semelhante.
meu testemunho, vivido em teu amor, auxiliar alguém aflito, servindo por amor, inspirar no teu exemplo muita gente sem amor, para que possam ver a luz de Jesus, Senhor. Que eu aceite ser teu servo somente por amor. Senhor, eu te entrego meu viver, dedicando todo ser ao poder redentor deste amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço semelhante, muito mais transbordando em amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço semelhante, muito mais transbordando em amor. Amor. Em algum momento da oração, eu vou dar espaço para você falar o nome da sua rua, tá bom? E todo mundo pode falar ao mesmo tempo, porque Deus vai estar ouvindo. Pastor Bruno, venha cá. Nesse momento nós estamos nos colocando à disposição de salvar inúmeras pessoas através das ruas que nós vamos mencionar agora, onde nós moramos. Que nós possamos assumir esse papel e que não seja apenas uma decisão de fachada, mas que seja realmente algo que vamos colocar em prática aqui nesse momento. Querido bom Pai, nesse momento nós estamos aqui entendendo qual é a teologia da missão que o Senhor designou à Igreja Adventista do Sétimo Dia. O Senhor chamou esse movimento, esse povo, assim como chamou Israel. Mas uma coisa nós te agradecemos, que nós vamos cumprir com a missão. Está claro isso na profecia. E nesse momento, Pai, aqui estão os teus filhos aceitando o apelo de salvarem muitas pessoas, de salvarem a rua. Pai, o Senhor ouviu, o Senhor tem capacidade de ouvir um por um, o que nós não temos. E nesse momento está aqui, ou estão aqui, estas ruas que tem muitas pessoas que moram nessas ruas. Eles estão assumindo o compromisso agora. Que os anjos relatores possam notar isso no livro memorial nesse momento, o livro das boas ações. E que assim, Pai, um dia, quando estivermos aí na Canaã eterna, possamos lembrar dessa oração. E quem sabe reunir todas as pessoas que o Senhor nos usou para encaminhar das ruas aqui faladas, da rua que nós moramos. E que nós possamos ser intencionais, que nós possamos deixar de esquentar bancos de igreja e possamos ser realmente pessoas dispostas a cumprir com a missão que o céu nos deu. Pai, derrama o Espírito sobre a Igreja da Floresta. Por favor, abençoe o pastor Bruno na liderança, junto com os demais colegas aqui, para que, Pai, esta igreja possa realmente ser uma igreja reconhecida pelo céu, porque salvou muitos porto-alegrenses, muitos gaúchos para a eternidade. Fica conosco, perdoa as nossas faltas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quem quiser ouvir mais sobre o assunto, às 15 horas, estaremos juntos aqui novamente, aqui na Sala dos Jovens.